E rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Otávio e hoje é o seguinte, tá bom? Eita que essa câmera tá travando aí, hein? Mas enfim, eu vou arrumando aqui no decorrer que a gente for falando, tá? Estamos aqui hoje, novamente, em mais um Samp Podcast para falar dessa vez sobre a Guerra Fria, tá bom? Como vocês podem ver nessa imagem, que é a linda capa desse vídeo feita por mim, tá bom? E não estou sozinho, como sempre, tá? Estou com o professor Horácio, se apresente aí. É isso aí, galera. Otávio, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando a live aí, o pessoal que segue o canal do Otávio. Eu sou o professor Horácio, sou professor de História, professor de Geografia. E é uma honra para mim poder participar dessa live, desse podcast. E espero que vocês gostem aí, espero que a gente possa bater um papo legal sobre esse tema tão polêmico, né? E tão complexo, né? Cheio de nuances aí. Exatamente. Bom, eu vou arrumar um negocinho ali da câmera, comece se apresentando aí, fala pro pessoal com quem você trabalha, tudo, você tá estudando. Tudo bem. A sua câmera que morreu mesmo, vai falando aí que eu vou arrumando. Não, beleza. Bom, como eu falei, eu sou graduado em História, graduado em Geografia, tenho algumas especializações, as minhas pesquisas em nível de pós-graduação, faço mestrado em História pela Universidade Federal de São Paulo. Nenhuma das minhas pesquisas tem a ver necessariamente com Guerra Fria. Guerra Fria é um tema que eu preciso, assim como quase todos os professores de História, ficar se reciclando, ficar se atualizando o tempo todo ali, revisando leituras. As minhas pesquisas são mais voltadas para a área ambiental, né? Eu tenho uma pesquisa em andamento de mestrado, eu estudo manancial, eu estudo a Billings e também pesquisei a agricultura familiar, agronegócio, também tenho pesquisas na área da educação e direitos humanos, que eu sou especializado em direitos humanos, então talvez eu seja um historiador, geógrafo mais voltado ao meio ambiente do que propriamente a conflitos geopolíticos, né? Mas a geopolítica ela está em tudo, então acredito que poder fazer parte desse podcast, falar um pouquinho do que eu sei, do que eu lembro aqui sobre Guerra Fria vai ser para mim um desafio bastante interessante. Trabalho como professor de História e Geografia na rede pública e privada aqui de Ribeirão Pires. Espero que tenha alguns alunos aí no decorrer do podcast que venham acompanhar. Se vocês quiserem participar, fazerem perguntas, talvez algumas coisas me falhem a memória, muitos nomes. Guerra Fria é algo que tem um dinamismo muito grande, então a gente vai falar o que for possível aqui. E é isso. Pera aí, agora tá aparecendo eu, agora é pra aparecer você. Aí. Boa. Tá certo, boa. É pra estar tudo operacional agora, porque... Não, mas você acredita que teve uma vez, a última live que eu fiz com meu avô, na hora que a gente apertou pra começar a live, o computador inteiro morreu, assim. Eu assisti essa live, cara. Travou. Você viu? Eu não assisti 100%, eu assisti Aí eu cortei esse bom começo pedaço. aí, o computador morreu, velho, na hora. Mas enfim, deixa eu só... Nossa, olha o meu cabelo, eu arrumei e já bateu o vento aqui. Tá já... lindo, mano. Meu, tem que amarrar, que senão... O cabelo tá perfeito, tá? O cabelo do doutor. Vamos começar então? Deixa eu só... A tela tá preta aí, ó, gente, mas é proposital, tá? Deixa eu só conferir se tá tudo certinho aqui. Tá tudo certinho, estando tudo certinho, vamos começar, tá bom? Vou falar aqui pra vocês... Eita que o bagulho zoou aqui, hein? Vamos falar pra vocês os temas que a gente vai abordar hoje, tá? A gente vai falar da parte... O que a tecnologia influenciou politicamente na Guerra Fria, tá? Que a gente vai falar sobre os projetos armamentos nazistas, que basicamente das duas grandes potências, os Estados Unidos e da União Soviética, vieram dos nazistas, né? Que eles invadiram e aí dividiram, a gente já vai falar sobre isso. Corrida armamentista, os crises dos mísseis de Cuba, dando o contexto da Revolução Cubana, o pessoal entender, do Fidel Castro, que ele se aproximou da União Soviética. A tecnologia da informação, guerra cibernética, espionagem, porque basicamente isso teve na guerra inteira, Guerra Fria inteira. E a tecnologia da informação... Não, peraí, isso aqui eu já li. Corrida espacial e o Sputnik, que é basicamente para encerrar o tema da Guerra Fria. Que a corrida espacial e a corrida armamentista é o que tem mais para falar. E no último, temos diplomacia e relações internacionais depois da queda do Muro de Berlim.
Ou seja, como que ficou? Tipo, o mundo até hoje não se aceita. A nova desordem mundial, né? É, exatamente isso. Deixa eu só ver o som do microfone aqui, e aí eu já vou dar os detalhes aqui pra vocês, que era pra... Não era pra mim ter fechado essa janela, e eu fechei, e eu esqueci. E eu fechei e esqueci. Mas tudo bem. Também você tá operando aqui um avião, né? Não tem avião mais fácil operar do que isso aqui. Mas enfim, vamos começar falando aqui então. Antes da gente começar, eu vou começar falando pra vocês, que eu anotei tudo aqui, porque não vou esquecer de dar os recados, pra vocês passarem lá nos outros podcasts, tá? Que inclusive eu fiz o do avião do Palmeiras, foi o último, teve uns outros aí da eleição do ano passado, que eu fiz falando de milhas com meu pai, isso daí já foi no passado, tá? Esse ano foi só um e esse que a gente tá fazendo. Perguntas podem mandar no chat e no Telegram, tá bom? Não manda no Telegram não, porque eu coloquei o link lá, mas eu esqueci de abrir. Que a gente vai ler, a gente vai falando tudo, aí no meio a gente vai dar uma pausa e vai ler. E quero falar pra vocês também, gente, a coisa mais importante que eu já iria esquecer, passarem lá na Samp Lives, tá bom? Inclusive, ela é a patrocinadora desse vídeo, lógico, né? Eu sou dono do negócio, então vou passar um anuncinho aí pra vocês da Samp Lives rapidão. Uma pausa aqui que agora eu vou falar pra vocês da Samp Live. A Samp Lives, pra quem não sabe, é a nossa nova plataforma digital, onde eu e o pessoal da minha equipe, no caso só tem eu, estamos postando os vídeos lá, tá bom? A gente faz o upload em algum site, no YouTube, no TikTok, sei lá, a gente anexa e coloca lá. Tudo 100% organizadinho, tudo bonitinho, com um layout que não vai te atrapalhar, não tem anúncio, não tem nada. E que, por enquanto, é somente a gente que tá criando conteúdo. Mas se de repente o público aumenta, quem sabe vocês não conseguem criar conteúdo também. Então, passem lá na Samp Lives, curtam todos os vídeos lá e deem esse apoio pra gente. Agora, vamos continuar. Perfeito, pessoal! Passem lá na Samp Lives e também venha ser nosso patrocinador, caso você queira, que eu espero muito que você queira, neste QR Code aqui, tá bom? Cliquem lá nesse QR Code e é isso. Bom, vamos começar então? Vamos começar aqui mostrando mostrar o nosso slide aí só pra... A gente fez isso, pessoal, só pro conteúdo ficar mais dinâmico, tudo. E vamos falando aí se o som tá bom, se as coisas estão boas. Deixa eu abrir minha central de monitoramento aqui. Boa tarde, mandaram aqui. Salve Ar Games. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde. Tamo junto. Deixa eu só mexer no volume do microfone, porque deu um BOzinho aqui, eu acho. Sempre dá BO, é o que eu falo, né? Sempre acaba atrasando um pouquinho. Ao vivo é outra coisa, né, mano? Outra história. Ah, mas o vídeo dá BO também. Nunca na minha história eu tive que deletar um vídeo, mas sempre dá um BOzinho ou outro. Cara, tô pra te dizer que é mais fácil falar de Guerra Fria do que operar esse sistema aqui, meu. Você é doido. Muita coisa. Não duvido que seja, viu? Muita coisa. Ó, beleza. Vamos ver se funcionou a nossa transição aqui. Alô, alô. Ei. Alô, alô. Deu um BO, mas deixa assim. Otávio Samp. Vamos começar aqui então. Podemos começar? Quer Bora. falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar pra vocês que no YouTube eu tenho um canal de videoaulas bem doméstico, nada parecido com o Otávio. Não faço as edições que ele faz. Sim, pô, é ótimo. Super simples, mas tem lá aulas de história, de geografia, de atualidades, algumas coisas da Olimpíada de História da Unicamp. E o canal é o professor Horácio Ferraz, né? Tá na descrição já. Estogel, professor Horácio Ferraz, tá na descrição aí. Eu já coloquei na descrição, imaginando que você iria falar isso. Então, mas se enfim. puderem acessar e se inscrever lá, dá uma força. Tá bom? Vamos começar aqui então, pessoal. Eu vou mudar pra cá. Olha o nosso slide aqui. Meu teclado está aqui, tá bom? Vamos mudar pra cá. Sempre podcast, sempre tem que ter a introzinha. E vamos começar nessa parte aqui, tá bom? Porque essa parte aqui foi quando começou, né, a Guerra Fria, a política do negócio. E o que era? Vocês podem ver nesses mapas aí, que foi a divisão... Não vou falar de onde eu peguei esses mapas, porque meio que foi de métodos não legalizados. Mas enfim, ó, eu peguei esse mapa aí e aqui vocês podem observar. Tem aqui, zona soviética, zona... Deixa eu ver se eu pego... Como é que pega? Aqui.
Você está com um apontador aí? Zona soviética, temos aqui Berlim Oriental e Ocidental. Isso aqui foi logo quando eles invadiram lá a Alemanha para tomar tudo. Zona americana, zona francesa e zona britânica, tá? Ou seja, esses 3 aqui são dos Estados Unidos, tá? Obviamente, assim, porque todo mundo fez a aliança. E depois acabou virando assim, ó. Estão vendo? A Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, não sei o que. Isso aqui, ó, gente, essa linha vermelha é o Muro de Berlim, que vocês podem observar. Foi quando dividiu o negócio, você sabe quando que... O ano? Sim, o secretário-geral do Partido Comunista da Alemanha Oriental, Honecker, se não me engano, né? Eu não lembro o primeiro nome dele, eu sou meio bugado para primeiro nome. Em 1961, né? Que foi a construção do Muro de Berlim. No momento de bastante tensão, porque depois se a gente puder até voltar, a gente volta numa outra parte. A construção do Muro de Berlim, ela revela um desacordo, porque a União Soviética fez uma aliança com os Estados Unidos, com a Inglaterra, para derrotar o fascismo e o nazismo, só que já no finalzinho ali, com a Conferência de Yalta e depois a Conferência de Potsdam, esses acordos eles não foram cumpridos. E aí virou esse mundo bipolar mesmo, o capitalismo querendo destruir o socialismo querendo destruir o capitalismo. Mas não era para ser necessariamente assim, se você pegar fontes de ambos os lados. Tanto historiadores ortodoxos do mundo capitalista, quanto historiadores ortodoxos do mundo soviético, do mundo socialista, essa rivalidade que separou a Europa Ocidental da Europa Oriental, ela não necessariamente era para ser assim, tá? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas o Muro de Berlim em si ele foi projetado em 1961. Então foi um pouquinho depois, assim, da Segunda Guerra. Sim, um pouquinho depois. Um pouquinho depois, né? 15 anos depois aí, basicamente, né? Do final da Segunda Guerra. Uhum. Vamos pro próximo slide aqui, que aqui, ó, gente, eu separei uma foto aqui aqui, ó, justamente do Muro de Berlim, tá? Por que a minha câmera tá com delay se eu já mexi? Mas, enfim, aquele celular sempre tá com delay. Por isso que, como sempre quem fala mais, eu deixo o meu, que o meu é... O meu não tem erro aqui, tá? Deixa eu só ver se eu apaguei a tela, porque senão acaba com a bateria. Beleza. Bom, começar falando aqui... O meu microfone tá baixo. Mas tá bom. Mas é só pro programa entender, não vai mudar nada na prática. Fechou. Aqui, a gente temos aqui as alianças que ficaram logo no início da Guerra Fria, tá? Quando construiu o Muro de Berlim. E aqui temos os países da OTAN, tá? Que aqui eram os Estados Unidos, que comandava tudo, lógico, né? Tem que ser os Estados Unidos em tudo. Aí eles comandavam Portugal, França, Itália, Grécia, Turquia, todos esses países aqui. E aqui a União Soviética comandava esses outros. Os países que estão rosinha, digamos assim, são os países neutros, tá? Porque a Espanha teve a Revolução Espanhola antes da Segunda Guerra também. Foi comunismo contra capitalismo e fascismo e... Exato. Foi uma confusão lá. Mas, enfim, foi isso aqui. Temos o Muro de Berlim. Então, só para vocês terem uma ideia, o que a gente quer dizer com essa parte? União Soviética entrou de um lado, Estados Unidos entrou do outro. Pegou lá, dividiu no meio, cada um ficou com uma parte da tecnologia dos nazistas, o que deu um grande avanço para a Guerra Fria. Sim, é importante, assim, eu gosto muito de tentar voltar um pouquinho no momento em que a Segunda Guerra Mundial ela acaba, né? Nós vamos falar depois de corrida armamentista, então só para, sei lá, adiantar um pouquinho, essa Operação Barbarossa, a Batalha de Stalingrado, onde o Exército Vermelho de Stalin, ou seja, o Exército Soviético, ele rompe as forças nazistas, o Hitler. Até esse momento havia uma aliança entre Moscou e os Estados Unidos, ou seja, entre o socialismo e o capitalismo, com o objetivo de destruir o inimigo comum. Quem era o inimigo comum? Hitler, o nazismo. O fascismo e o nazismo eram os inimigos comuns. Então, tanto as democracias, Estados Unidos, França e Inglaterra de um lado, quanto a ditadura socialista de Stalin, a União Soviética do outro, estavam empenhadas em acabar com Hitler, acabar com o nazifascismo. Entretanto, há um desacordo no final da guerra.
E é uma coisa que talvez muita gente que estuda a Segunda Guerra e que estuda a Guerra Fria não lembra, é que dos 3 grandes líderes mundiais do final da Segunda Guerra, quem são esses 3 grandes líderes mundiais do final da Segunda Guerra? Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e Joseph Stalin, premier lá, o chefe do Partido Comunista da União Soviética. Desses 3 grandes líderes, o único que vai continuar depois da Segunda Guerra é o Stalin, porque o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, ele morre. Ele tem um derrame cerebral, não me lembro agora qual foi a causa. Ele já tinha sérios problemas de saúde e tal, mas ele morreu. E aí ele foi sucedido pelo vice Harry Truman, doutrina Truman e tal. E o primeiro-ministro Winston Churchill, que é o cara que vai chamar isso que você colocou no mapa de cortina de ferro, ele vai dizer que o leste europeu é uma cortina de ferro e caberia às nações capitalistas impedir o avanço do socialismo pelo mundo europeu. Winston Churchill ele perde as eleições, ele não consegue se reeleger e logo depois ele morre também. E aí vai entrar um novo primeiro-ministro na Inglaterra. Por que eu acho importante falar isso pra galera? Porque todos os acordos que tinham sido feitos antes da guerra terminar, antes do Hitler ser totalmente derrotado e antes do Japão ser totalmente derrotado, esses acordos eles vão se perder. É como se, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra não cumprissem os acordos de um lado e, por outro, o Stalin também não cumprisse os acordos do outro. E é daí que nasce a Guerra Fria. Então a Guerra Fria talvez seja a responsabilidade mais de um do que do outro, mais do capitalismo do que do socialismo. Outros vão dizer que a culpa é mais do socialismo do que do capitalismo, mas na verdade são os atores principais do final da Segunda Guerra Mundial que desaparecem, ou morrem ou não são eleitos, e isso vai acabar criando aí essa situação de risco mundial de uma catástrofe nuclear aí que a gente vai acabar falando um pouquinho. Acho que é isso. É isso então, deixa eu só mexer no meu microfone de novo. Faz parte, gente, faz parte. Opa, são os efeitos especiais aí, né? Deixa eu só ver qual que é o meu aqui, é esse aqui. Nível aqui. Por isso que não deu certo, eu mexi no microfone errado. Por isso que tá explicado. Tá bom? Vamos ver se funciona agora. Fala alguma coisa aí. Mudou, aí, né? deu certo. Técnico fera desse aí não tem como dar certo, né? TI total. Bom, vamos agora entrar na Guerra Fria em si, que é o quê? A Guerra Fria, temos a parte da corrida armamentista. Porque a corrida armamentista foi basicamente uma das primeiras coisas assim que aconteceu na Guerra Fria. Porque a Guerra Fria começou, logo depois que acabou a Segunda Guerra, e logo já veio a crise dos mísseis em Cuba em 62. Então, o que temos sobre a corrida dos mísseis em Cuba? Que teve a escalada armamentista dos Estados Unidos contra a União Soviética logo depois da Segunda Guerra. Não tinha começado ainda a crise dos mísseis lá, de Cuba. Aí eles começaram a desenvolver testes de armas nucleares. Os Estados Unidos teve a Little Boy, que foi a primeira bomba, e a União Soviética teve a RDS-1, que foi 4 anos depois. Eu anotei aqui porque eu não vou lembrar o nome desse negócio, né? Não dá pra lembrar mesmo, é muita coisa. Aí um tempo depois iniciou-se a crise dos mísseis em Cuba. E depois que iniciou a crise dos mísseis, começaram a ser desenvolvidos computadores, radares, essas coisas para colocar nos mísseis, tá? Sim. Então vamos começar falando sobre isso. Primeiramente eu coloquei um slide aqui, porque pra gente começar a entender... Peraí que eu esqueci de mudar pro slide, mas beleza, né? Que pra gente começar a entender de fato o que aconteceu nas crises dos mísseis, a gente tem que entender primeiro o contexto dessa história, que era o quê? Fidel Castro. Fidel Castro, inclusive ele... polêmica agora, hein? A foto dele, ó. Enfim, né? Pronto, né? A galera já vai colocar apoiador de ditadura. Sempre assim. Mas, vamos começar então. Fidel Castro não vou explicar a Revolução Cubana inteira aqui, mas basicamente eles fizeram um movimento lá contra o governo
E tomaram o Fulgêncio poder. Batista, né, que era o ditador. Eles tomaram o poder. E aí, com isso, ele começou mais a implantar uma ditadura. Vou segurar o microfone, porque senão ele não lê. Começaram a implantar uma ditadura, começaram a se aproximar do comunismo. Basicamente, ele assumiu o comunismo depois de um tempo, mas eles começaram a se aproximar da União Soviética e, consequentemente, a União Soviética começou a mandar armamento, base militar pra lá. Tá bom? Inclusive, tem a foto dele aí com Com o nosso atual terceira vez presidente, né? Coitado dele, né? Nessa foto já tá mais velho, ó. Aqui ele tá novo, aqui ele já tá meio... Ali ele já tá com 200 anos, né? Meu Deus, ali já tá se apoiando no Lula ali, pelo jeito, né? Todo carinho. Mas beleza. E aí, gente, quer falar mais alguma coisa sobre Revolução Cubana? Eu acho interessante, assim, como o Otávio falou, nós não vamos se alongar tanto nos temas para não virar um aulão, né? Mas Cuba se libertou do domínio colonial espanhol em 1898 e passou a ser uma espécie de república manipulada ou mediatizada pelos Estados Unidos da América. A maior parte das terras, das fazendas, das empresas, dos hotéis, bordéis, eram liderados por empresários norte-americanos. E as condições de vida dos produtores de açúcar, Cuba sempre foi uma potência produtora de açúcar, e a condição de vida das classes subalternas, né, os agricultores, operários e tal, era bastante ruim. E o último ditador de Cuba antes da Revolução, Fulgêncio Batista, era uma figura bastante controversa, uma figura bastante corrupta, e tinha uma inimizade. Ele era muito impopular, né? Porque em geral o governo dele era um governo que colaborava muito mais com Washington, com os Estados Unidos, do que com o próprio desenvolvimento da população cubana. E o Fidel, ele surge não soviético, ele não surge declaradamente socialista. Havia uma disputa entre a cúpula do Fidel, do Che Guevara ali, dos caras que tomaram o poder em janeiro de 59. O socialismo soviético não era uma primeira opção. Então por que eles decidiram declarar a aliança com Moscou? Porque eles estão a 170 quilômetros da Flórida. Cuba fica a 170 quilômetros de barco dos Estados Unidos. E a elite cubana que fugiu na Revolução buscou apoio dos Estados Unidos, e os Estados Unidos vão dar treinamento paramilitar para retomar o poder, para derrubar Fidel. E Fidel sabia que sozinho, com pouco recurso e treinamento, isso, aquilo, eles seriam uma vítima fácil aí, possivelmente de uma intervenção militar norte-americana, que já estava previsto na Constituição de Cuba. A Constituição de Cuba de 1902 tinha uma emenda chamada Emenda Platt, que dava o direito do exército americano interferir caso houvesse uma ameaça na ilha. Então, o Fidel Castro, quando ele diz que ele é marxista-leninista e que ele está com a União Soviética, já é 1961, já é 2 anos depois da Revolução Cubana. Possivelmente como uma forma de buscar uma cooperação e se manter no poder, porque ele não se manteria no poder se ele não tivesse o apoio da Rússia. Resumindo, ele queria ficar no poder e aí ele foi em quem teria mais vantagem, né, se ele fizesse isso. Sim. Então sim. Foi esse o contexto, né, da Revolução Cubana, porque se a gente não entende a Revolução Cubana, não dá pra entender a crise dos mísseis, coisa do Fidel, tudo, né? Sim. Tem gente que fala ainda, por que foi de Moscou, lá da União Soviética, míssil pra Cuba? Tem gente que não entende, né? Sim. Então se você não explica tudo, às vezes o pessoal não entende. É importante pegar os contextos, né? Não precisa saber tudo, mas eu acho que é legal saber os contextos, né, do que está acontecendo. Essa daí, ó, gente, é a bomba do RDS-1 e o Little Boy, tá? Essa daqui é da União Soviética, esse aqui é o Little Boy. E essa daqui, nenhuma das duas existe, né? Mas só tem a foto porque elas foram explodidas para fazer teste. Essa daqui já não foi mais um teste, né? E essas daqui são réplicas que estão em museu, aparentemente, aí pela foto, né? Podemos perceber. Bom, é interessante imaginar o seguinte, né? E a gente vai falar disso bastante nesse podcast. O avanço tecnológico e, sobretudo, tecnologia bélica, tecnologia militar, vai ser decisivo para a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial é considerada uma das últimas guerras de trincheira, uma das últimas guerras antigas.
e ela inaugura algumas tecnologias como armas químicas e tal, o teste do avião, no final os tanques da Inglaterra. A Segunda Guerra Mundial, ela é uma guerra radiofônica, ela é uma guerra com bombardeio aéreo, então ela é uma guerra vencida à distância. E isso vai dar um tom da Guerra Fria. A Guerra Fria, a gente percebe que a ideia é o quê? Vamos dizer, intimidar ou mesmo liquidar o inimigo sem sair do lugar. E muito do que vai ser feito na Guerra Fria estava sob comando dos nazistas. A gente vai falar um pouco disso, né? A Alemanha nazista, ela apavorou a Inglaterra com aqueles V2, né? Que eram aqueles mísseis que eles conseguiam lançar do continente em direção à Ilha Britânica. E essa tecnologia ela vai ser repartida, ora por União Soviética, ora pelos Estados Unidos, e que vai dar o tom aí da corrida nuclear. Vamos... Deixa eu ver o que eu coloquei no próximo slide, que eu não lembro mais. Aí temos a foto das bombas chegando, né, em Cuba. Dá pra ver a foto do... Cadê o mouse? A foto deles aqui, né, todo o país que é ditadura, assim, tem indícios, assim, de ditadura. Tem a foto dos líderes, ex-líderes, né? Karl Marx, Stalin, não sei quem. Esse aqui não dá pra ver quem é. O primeiro é o Lenin, o segundo é o Karl Marx, se não me engano, e eu não sei quem é o terceiro ali que não tá pegando completo, mas... O segundo eu já não enxergo, então... O primeiro eu sei que é o Lenin, o resto... Então aí temos um armamento chegando logo no início da crise dos mísseis. Essa foto é bem famosa, todo mundo deve ter visto pelo menos uma vez na vida aí. E tem mais uma foto que eu queria mostrar pra vocês, gente, que é isso aqui, tá bom? Essa bomba aqui. O que aconteceu? As tecnologias foram avançando, não sei o que, no começo da... Vou tirar e vou segurar, porque se eu ficar segurando não adianta nada. De boa. O seu tá de boa, mas o meu tá zoado. O meu tá comportado. Né? Ih, a sua câmera morreu, mas beleza. Morreu? Eu vou lá arrumar. É porque eu liguei o cabo, mas ela tá funcionando no Wi-Fi, mas enfim. De boa. Essa bomba aí que vocês podem observar é a bomba Tsar, e ali é um lançamento de... Eu não lembro se é dela ou se é de um foguete normal. Enfim, eu não lembro que esse foi o primeiro slide que eu fiz. Certo. Mas essa bomba eu quero, uma bomba feita de hidrogênio, uma revolução tecnológica, assim, na época. E ela foi a bomba com maior poder destrutivo já construído, tá? Que eu não lembro onde eles fizeram os testes, mas destruiu, assim, que 10, 100 vezes mais que a bomba de Hiroshima, né? Sim. E tanto que uma coisa legal que a gente pode falar é o quê? Durante o filme do... Falei. Eles fizeram o teste com essa bomba no Oceano Glacial Ártico, não foi? Foi. Lá mesmo. Foi no oceano lá. Tem vídeo, tudo. Eu não consegui achar pra colocar aí, mas tem. Então. Não é tão difícil de achar, acho que no YouTube acha e é tranquilo. Então, e aí, pessoal, é o seguinte, deixa eu botar pra minha câmera aqui. O que aconteceu? Um negócio curioso que dá pra gente falar é a respeito do filme Oppenheimer. Você assistiu Oppenheimer? Cara, eu não assisti, eu tô devendo esse filme aí. Não? Não. É bem paradinho, assim, mas é legal pra saber da história. E é o seguinte, essa bomba aí, que foi feita de hidrogênio, a primeira bomba dos russos já foi feita de hidrogênio, o primeiro teste deles. E essa daí foi a mais top que eles fizeram. Porque basicamente, como funciona? A bomba normal, assim, de urânio, ou de... acho que é de plutônio, que foi a outra que os Estados Unidos fez, funciona fazendo lá a reação em cadeia em cima do átomo lá, fazendo um negócio atômico. Já essa bomba aí não, ela usa uma bomba menor de urânio para poder acionar o hidrogênio e fazer com o hidrogênio, aumentando o poder destrutivo. Então, tipo, uma bomba pequena assim, causa um poder destrutivo mil vezes maior, e não causa radiação, nada. Radiação é bem menos, assim, só da bomba pequena que explode dentro dela lá. Certo. E no filme Oppenheimer aparece um cientista lá, que é um infiltrado, tem isso na história mesmo, normal, assim, que ele tava falando assim pro Oppenheimer, por que você não faz uma bomba de hidrogênio? Por que você não faz uma bomba de hidrogênio que é melhor? E aí, depois de um tempo, depois que eles acabaram a bomba de urânio, quem vai lá e já tava com uma bomba pronta? Os soviéticos. Entendeu? Sim. Então, isso é um legal que dá pra falar em relação ao filme, assim, que o cara era um infiltrado e ele queria usar a tecnologia do país que ele se infiltrou pra poder fazer. Nós talvez... Nós estamos... Eu posso ligar a sua câmera aqui? Pode falar. Tranquilo.
Talvez a gente não consiga dar os nomes agora, mas esse é um período em que você vai ter espiões sendo executados dos dois lados, tá? Sobretudo na União Soviética. Essa espionagem, né, que você comentou e que a gente vai falar, de um lado a CIA e os agentes britânicos, né? Porque os Estados Unidos fizeram uma aliança com o Reino Unido e houve uma cooperação de espionagem muito forte, né? Até porque a Inglaterra está muito mais próxima ali dos países bálticos, né? Do Mar do Norte, podendo então fazer uma espionagem que depois vai ser feita com satélites, com vídeos em tempo real, isso já no final dos anos 80 e tudo. E essa espionagem industrial para conseguir a fórmula da Coca-Cola, vamos dizer assim, que seria a fórmula da bomba, porque em 1945 os Estados Unidos eram o único país do mundo que detinha uma bomba nuclear. E aí em 46 eles vão fazer um teste, e só que em 49, abril de 49, se não me engano, abril ou maio... É que eu pesquisei. Os soviéticos já fazem o seu primeiro teste também, com uma bomba, inclusive, mais potente que a dos Estados Unidos. Então, é algo bastante curioso, porque você pega um país que em 1917 era um país feudal, basicamente feito por camponeses vivendo em condição de servidão, e em 1949 eles têm uma bomba nuclear, né? E começam a apavorar o país mais rico do mundo, que são os Estados Unidos. Então, é algo muito curioso. Eu gosto muito da passagem de um historiador britânico chamado Eric Hobsbawm, que ele vai dizer o seguinte: a União Soviética queria levar o socialismo para o mundo todo, mas é muito curioso que ela ajuda a salvar o capitalismo, porque a União Soviética derrota o Hitler. E quando a União Soviética derrota o Hitler, ela está salvando, muito mais ela está salvando o próprio capitalismo do que a si mesma, porque talvez não seria um assunto do nosso podcast, mas os números variam um pouco. Entre 14 milhões e 27 milhões de russos morreram na Segunda Guerra Mundial. E se você pegar o censo da União Soviética em 1950, ela tinha 31 milhões de homens contra 52 milhões de mulheres. Quer dizer, para a Rússia, de fato, poder ameaçar os Estados Unidos ou as forças capitalistas, ela precisaria de 20, 25 anos para recompor os homens. A Rússia não tinha homens adultos em condições de lutar nos anos 50. E por que eu estou dizendo isso? A única chance que o Stalin teria de ameaçar ou de criar uma rivalidade, vamos dizer assim, contra os Estados Unidos, seria realmente com foguetes intercontinentais, seria realmente com bombas nucleares. Ele sabia que uma guerra direta seria basicamente impossível. A Rússia sai da Segunda Guerra muito pior do que os Estados Unidos. Isso é importante o pessoal que está ouvindo saber, né? Os Estados Unidos não lutaram no seu território, lutaram na Europa, lutaram no Pacífico, né? No Japão e tal. A Rússia lutou no seu território. Então a Rússia sai da Segunda Guerra completamente abalada, completamente destruída. Ela precisaria correr atrás dessas armas se ela quisesse, de fato, tentar lutar essa Guerra Fria. Entende? É porque, querendo ou não, a Guerra Fria, principalmente a parte da corrida armamentista, tem a ver diretamente com a Segunda Guerra Mundial. Que foi o que sobrou da Segunda Guerra, tanto que eu falei no começo aí, sobrou da Segunda Guerra, eles se aproveitaram e, tipo, foi a base do negócio. E aí, com o tempo, deixa eu ver se tem mais um slide aqui. Aqui, ó, gente, que eu falei da foto lá que a moça... Peraí que eu... Bom esse mapa. Eu falando, eu esquecendo de mudar, né? Mas, enfim, é porque o microfone muda automático, de um lado pro outro. Mas eu tenho que mudar na mão, né, pra TV. Mas, enfim. Aqui, ó, gente, essa foto eu peguei na internet mesmo, não é da apostila do Objetivo, que você me passou, tá? Que aqui, ó, gente, mostra basicamente as bases, que eu falei que tinha uma foto que mostrava as bases de Cuba, das crises mísseis de Cuba. Então, o que acontecia? Aqui, não adianta nada em apontar, né? Cadê? Vai ajudar, você tem que pegar o apontador. Aqui, ó, de 1962, que ele tá falando que foi o ano quando começou, vieram da União Soviética, né? Sim. Aí uns vinha pra cá, por aqui, dava uma volta, mas a maioria vinha pra cá. Eles tinham que desviar uns comboios marítimos, né? A Marinha norte-americana estava presente aí, verificando cada navio que passava, né? Foi uma coisa muito tensa. Só fazer um fundo falso, né? Sim. Então, e aí, gente, vocês podem ver essa foto aqui. Azul. Aqui tá na legenda, aqui tá em inglês, porque essa foto eu não achei em português. Foi a melhor foto que eu achei aqui. De 2005, inclusive. Sim. Aqui temos no vermelho, as bases de lançamento soviético.
tinha base na ilha inteira de Cuba. Só que aqui eram as principais, as maiores, tá? Porque tinha até numas ilhinhas aqui do lado, tinha. Que é pertinho de Miami, aqui, inclusive, tá? Então a Marinha tinha que fazer essa rota aqui, principalmente por causa que você falou lá de que os Estados Unidos ficavam monitorando tudo. Então eles tinham que fazer essa rota, às vezes iam muitas vezes por trás. Falei. Os aviões norte-americanos, tem bastante coisa para falar sobre isso. Os aviões norte-americanos que sobrevoaram Cuba e tiraram a foto da base de mísseis nucleares em Cuba, o U-2, né? Que é um avião chamado U-2. A gente vai falar sobre ele na parte da espionagem, quando acabar isso aí. E é curioso, porque tem coisas para falar de Fidel, inclusive. Eu fiz um mini curso sobre o impacto da Revolução Cubana na América Latina. E a professora da Unifesp, ela, doutorado, pós-doutorado, não sei, era uma especialista em Cuba, viajou para lá, morou lá um tempo para estudar Cuba e tal. Ela disse que Fidel tentou tirar proveito desse momento. Eu sou o maior inimigo, vizinho dos Estados Unidos, tal. E como se, por exemplo, se Fidel tivesse ali o status de líder mundial, oferecendo uma ameaça ao país mais poderoso do mundo, que seria os Estados Unidos. Mas não era mais o Stalin na época, né? Já era o Nikita Khrushchev, depois o Brezhnev, né? Aquele da capa lá que eu coloquei, o Roosevelt e o Nikita. Isso, porque o Stalin morre em 53, né? E o Fidel fica buscando um holofote ali no meio da crise dos mísseis, mas ele vai ser ignorado pelos dois lados. Tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética, ele vai acabar sendo, entre aspas, meio que ignorado. Fica falando sozinho e tal, porque essa crise vai ser resolvida pelo John Kennedy, né? E pelo Nikita Khrushchev, né? Uhum. E cabe lembrar para quem tá ouvindo, muitas vezes tem pessoas que não leram, ou não, enfim, não viram isso. Os Estados Unidos acusam a União Soviética de ter esses mísseis instalados lá, mas eles também tinham mísseis nucleares instalados na Itália e na Turquia, apontados para a União Soviética. Então, os dois lados estavam se ameaçando. Mas já era da OTAN, já era algo mais direto, assim. A Cuba não fazia parte de nenhuma OTAN deles lá do Pacto de Varsóvia, era a Polônia e aquele lado lá. Sim, exatamente. Mas você percebe que a Guerra Fria é uma guerra de narrativas, né? É uma guerra muito ideológica, muito política, né? E a política trabalha muito com essa questão da narrativa. Você cria um inimigo e aí você vai falando as coisas até o momento que todo mundo passa a acreditar de um lado ou do outro, né? Então, tanto a União Soviética precisa todos os dias alimentar uma série de narrativas para convencer a sua população e os seus oficiais, os seus membros do governo e tal, quanto do outro lado, os Estados Unidos também precisam reafirmar todos os dias uma narrativa de salvar o mundo do perigo vermelho e tal, aquela coisa toda. Então, aí chega uma hora que você não sabe de qual dos dois lados tá certo, que os dois estão errados. Exato. E aí, gente, só pra encerrar nessa foto aí. Aqui temos base da Marinha Americana, base de aviação, porque tem um avião desenhado. Deixa eu só... Eu esqueci de novo de mudar a câmera, né? Mas aqui temos a base deles, tá? Temos base em Houston, México, Nova Orleans, Washington. Não chegava aqui, porque esse círculo que vocês estão vendo aqui mais claro... Tá escrito justamente aqui, que é o limite do alcance soviético, dos mísseis soviéticos, né? Mas aqui é o médio, tá? Tá escrito alcance médio, digamos assim. Médio, não era o máximo, então. Então se você pegar um míssil fodão, chega em Washington. Sim. Aí. Mas que aqui não esteja, tá? Então, basicamente, resumindo só. A União Soviética tentava dar um jeito de chegar aqui, chegava, instalava os mísseis e ficava pronto apontando, colocando a arma na cabeça, assim, dos Estados Unidos. Ó, se você não se inscrever no canal, aí é o que vai acontecer com você aí. E acho que é isso, né? Tem algo curioso, Otávio, para falar sobre isso. Os militares dos Estados Unidos, assim que a Segunda Guerra Mundial acabou, eles não estavam entusiasmados com essa ideia de produzir mísseis intercontinentais. Porque eles viam que era um gasto muito grande e já havia... Não estou dizendo que todas as forças armadas dos Estados Unidos pensavam igual, mas já havia por parte de uma grande elite veterana da Segunda Guerra dos Estados Unidos a ideia de que os aviões eram o melhor sistema de transporte para as bombas. Então, a maioria dos militares norte-americanos, eles acreditavam que os aviões eram o suficiente para você carregar uma bomba e jogar uma bomba nuclear no seu inimigo. Então, eles não tinham esse desejo, pelo menos num primeiro momento, de produzir mísseis que levassem uma bomba nuclear
a 5 mil, 8 mil, 10 mil quilômetros em distância. Eles só vão entrar de cabeça nesse negócio de criar mísseis de longa distância para levar ogivas nucleares a longas distâncias sem ter que sair do lugar por causa da União Soviética. Porque a União Soviética acabou ficando com a instalação nazista lá de Berlim, né? E os nazistas já tinham essa tecnologia de lançar mísseis a longa distância. E como os soviéticos acabaram dando um certo passo na frente, aí o exército, as forças armadas norte-americanas vão decidir também fazer. Tá? Mas eles não tinham esse desejo no começo. É porque, tipo assim, um fazia, aí o outro tinha que fazer. Exato. Pra concorrer. Tem uma foto, eu não coloquei aí, mas é lá de Chernobyl. Se você ver, pesquisa, não, pessoal aí, que tá assistindo aí, pesquisa aí no vídeo no YouTube, o pessoal mostrando o tour lá em Chernobyl. Tem uma antena de radar assim, mas deve ter uns 30 metros de altura. Mas gigante assim no sistema, no meio das árvores, foi desativado até antes de ser, que era da crise dos mísseis, né? E foi desativado antes até de explodir Chernobyl, então já tava largado lá já. Que era um negócio gigante para detectar míssil dos americanos que chegasse lá na Ucrânia. Incrível. Que era da território da União Soviética. Então, ou seja, tinha um louco para fazer o míssil e o louco para fazer o sistema antimíssil. Antimíssil. É muito legal isso. É legal, eu falo assim, né? Legal não no sentido de ser bom, né? Mas a Guerra Fria, ela tem essa tônica, ela tem essa dinâmica, né? Os Estados Unidos tomam uma decisão e geram uma reação por parte da União Soviética. E vice-versa. Então fica esse ping-pong. Eu decido agir muito mais para me defender e defender os interesses dos meus aliados do que propriamente porque eu quero realmente atacar. Tá? Por isso que a gente dá o nome de Guerra Fria. Porque não há uma intenção direta de autodestruição. Eles vão se intimidar e o ataque de um gera a resposta do outro e vice-versa. Porque também você vê na crise dos mísseis, assim, no final, as bombas que o pessoal tinha lá, os dois lados. Se, por exemplo, eu tô na União Soviética, eu jogo uma bomba nos Estados Unidos, uma bomba grande, de devastação, assim, aquela bomba que eu mostrei a foto lá, aquela gigante, vai explodir, vai ativar dele, vai explodir também, a explosão vai voltar, explodir a minha também, e o mundo acabou. Basicamente isso, entendeu? Então, por isso que não tinha, principalmente, esse confronto direto, né? Tanto que depois a Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra da Caralho 4, Guerra de tudo, assim, né? Sim. Tem algo importante para falar sobre isso, Otávio, que é os acordos de não proliferação ou de controle de produção nuclear. Por quê? Porque 45 só Estados Unidos, 49 União Soviética. Em seguida, o Reino Unido começa a fazer suas próprias bombas. Depois é a vez da China. A Revolução Chinesa, o socialismo se espalha pela China e a China também começa a fazer suas bombas e tal. Então, à medida em que as tecnologias nucleares começam a se disseminar por algumas potências de segunda ordem, que não são, obviamente, Estados Unidos e União Soviética, surge, então, a necessidade de conter esse avanço nuclear. E sobretudo com a morte do Stalin, o Nikita Khrushchev ele começa um processo de denunciar os crimes do Stalin. Então, você percebe que nem os próprios soviéticos eram tão fãs do Stalin assim. O Khrushchev começa um processo de desestalinização, ou seja, ele começa a criticar os crimes e as mortes cometidas por Stalin. E ele busca uma détente, como diriam os franceses. Ele busca uma redução dessa tensão entre os dois blocos. A partir do governo do Nikita Khrushchev, nos anos 60 em diante, a União Soviética busca muito mais uma cooperação com os Estados Unidos do que propriamente uma rivalidade que levaria a uma guerra nuclear. Havia uma consciência muito clara, na minha opinião, desses dois líderes, tanto o John Kennedy quanto o Khrushchev, de que uma guerra nuclear seria ruim para os dois. Então eles começam um processo não só de cooperação, mas sobretudo de acordos internacionais de não proliferação de armas nucleares. Se você olhar a história, a partir dos anos 60, 62, se eu não me engano, mas sobretudo em 68 em diante, os dois países começam a desmontar algumas bombas nucleares, os dois países vão começar a colocar critérios para que essas armas sejam feitas. É óbvio que isso vai ser descumprido muitas vezes, é óbvio que isso de alguma maneira vai ser escondido, ilegal muitas vezes, mas existe uma certa corresponsabilidade de não deixar isso virar uma loucura a ponto de gerar uma guerra nuclear. E é por isso que justamente não aconteceu. Porque talvez esses líderes de ambos os países tiveram essa calma de falar, peraí, vai dar merda isso aí. Se
Se a gente levar isso mais pra frente, isso vai acabar dando gerando uma guerra nuclear. Pra quem não sabe, gente, o John Kennedy e o Nikita Khrushchev são esses dois aqui, ó, Muito bom. da capa. Porque eu coloco que foram os protagonistas, assim. O John Kennedy foi que tomou o balaço na testa aí, mas... Logo depois, né, da crise dos mísseis, É. inclusive. Mas tem gente que não sabe, tipo, tem gente que conhece de nome e tal, sabe quem é, mas não sabe que são esses dois aí. Bom, e aí, deixa eu avançar pro próximo slide, porque tem um negocinho legal aqui que eu quero falar, Pera aí. Aqui, ó, do radar. Em relação, a tecnologia, assim, voltando pra parte tecnológica, o que a gente pôde ver? Que desenvolveu bastante durante a Guerra Fria, radar, para pegar míssil e avião trazendo bomba. Por isso que você vê, os mísseis, desde aquela época até hoje, deixa eu mudar a câmera aqui, pra mim, ó. Desde aquela época até hoje, são mísseis, mísseis balísticos aí, intercontinentais, que tem motor próprio, eles são furtivos, são essas coisas. Não tem mais um bombardeiro que vai e joga um míssil igual fizeram lá com a bomba do Little Boy, por exemplo. Porque simplesmente vai pegar, o radar vai pegar. Tem, inclusive, um bombardeiro que é o B-2 dos Estados Unidos, só que assim, ele é novo e nunca usaram ele, mas ele custa 2 bilhões de dólares uma unidade. Nossa. Mas nunca usaram ele, porque não vale a pena. É muita grana utilizada. Ainda que grande parte sobretudo da corrida espacial, hoje é utilizada no dia a dia, né? Hoje gera conforto para os cidadãos mundiais. Mas a questão militar, tem muita coisa militar que a gente usa hoje, por exemplo, GPS e tal, próprio satélite, sinal de rádio, etc e tal. Mas acho que mais a corrida espacial nos gerou um certo conforto, né? Assim, hoje em dia, micro-ondas, o GPS... O GPS, hoje de uns 10 anos pra cá, você não vive sem. Exatamente. Não tem como. E aí, gente, tem uma outra foto aqui, falando da tecnologia. Isso aí é a tecnologia militar. Pra vocês verem como é que era. Antigamente, eu não achei uma foto de uma central de controle de mísseis interbalísticos aí. Interbalísticos, não. Mísseis balísticos intercontinentais. De longa distância. Se eu falar errado de novo, relevem a informação, tá? Mas isso aí é a foto de hoje, como é que é. Olha o que tá na mão do cara. Controle de Xbox, velho. Meu Deus do céu. Me lembrou do Submarino. Lembrou do Stargate. Stargate? Como é que é o nome lá? Do Submarino da... Sei lá como é que é o nome. Ocean Gate. Ocean Gate, né? Os caras foram viajar com o controle do PlayStation. Infelizmente deu aquela tragédia que deu, né? Mas você vê eles aí, ó. O cara aqui na foto da esquerda comandando um drone aí, aparentemente, aí nessa tela aí tem a central de controle. Aqui que tá em cima da mão dele, 4 LED verde aí. Bem provavelmente isso deve ser para lançar alguma bomba, alguma coisa, porque ele não vai colocar no teclado ali, ele esbarra no Alt F4 e explode um míssil, né? Então tem que ter uma redundância aí. E aqui do lado, gente, é um simulador, mas é um simulador full motion real de um F-35. Você já viu um F-35, a foto dele? Só de foto, assim, bem por cima. É um avião furtivo, tá? Não é, assim, otimamente que o melhor que tem um F-22, só que o F-35 é mais novo. Então a tecnologia dele é mais avançada, que é um avião de guerra aí. Inclusive, o Brasil comprou o F-39. E o F-39 é pior do que o F-35. Caramba, velho. Então... mas o Brasil tem dessas coisas, né? De comprar metrô usado, trem usado, né? Comprou acho que foi da Suécia, se eu não me engano. Chega aqui e não sabe montar porque não sabe ler o manual. O Brasil, infelizmente, tem essas... Brasil tem que ser o Brasil, sempre. Os governos brasileiros são meio memísticos nessa parte, né? Então aí, gente, vocês podem observar aí antes precisava de uma tripulação inteira, pelo menos 2 caras no caça, um para lançar a bomba e o outro para pilotar, porque o caça ele é pequeno, então não tem tanta bomba, né? Mas aí não, um cara só, é que não tem a foto do manche aí, mas tá tudo na mão dele, numa tela aqui deixa eu apontar aqui, cadê o apontador? Aqui, ó. Aqui é o PFD, navegação, onde ele tá, né? O GPS dele, porque avião usa GPS, viu? E aqui é a controle dos mísseis, esses dois. Aqui, bem provavelmente, talvez teria uma câmera, chutando assim, eu não sei. E aqui é o controle dos mísseis. Então, tipo, ele já deve ter alguma coisinha assim do negócio assim na mão dele, ele já coloca, já aperta, conduzindo o avião mesmo, já lança o míssil e acabou. Hoje em dia é outra coisa, né? Não tem nem como comparar. E aqui, ó, já saindo da corrida espacial, os tratados que eles fizeram, né? Isso aqui entra mais no mundo atual,
Tá, vai querer falar mais alguma coisa antes disso ou não? Tinha que falar disso, eu falei, né? 68, se não me engano, foi ratificado a TNP, né? Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E aí, ou seja, quem tinha que reduzir uma porcentagem, quem não tinha, não poderia produzir. E sobretudo, assim, os países que detêm a tecnologia nuclear não se comprometeram de não compartilhar essa tecnologia com outros países, sob pena de sanções, intervenções da OTAN, da ONU, etc e tal. O que é bem contraditório também, né? Porque, assim, você tem 6, 7 potências que têm as armas nucleares e que podem ameaçar o mundo inteiro com elas, e outros países que muitas vezes são vítimas de ameaça tal não podem ter por conta desses acordos. São as geopolíticas, as ordens mundiais, né? Assim, quem manda, quem tem o zap na mão são sempre poucos países, né? Os outros têm que, muitas vezes, obedecer. E aí, assim, vocês podem ver o quê? Os países em azul são que assinaram o tratado e tem permitindo o tratado, e os outros aí que não assinaram o tratado ou que tem, mesmo não respeitando, tá? Israel, eles falam que não tem, mas todo mundo sabe que eles têm. Sim. O Paquistão, não sabia nem que Paquistão tinha, pra que vai ter bomba no Paquistão, velho? Cara, é muito curioso. Faz sentido pela geopolítica da região, né? O Paquistão tem uma disputa com a Índia, né? No norte, na região da Olha que a Índia Caxemira. tem também, aí já tá... E agora com a China também, porque o norte do Paquistão, que faz fronteira com a Índia, também faz fronteira com a China. É um lugar de nascentes de rios importantes, que geram energia elétrica, que sustentam a agricultura, e é um lugar que você consegue monitorar militarmente a Ásia toda, vamos dizer assim. Então existe um conflito geopolítico entre Paquistão e Índia, e também entre Índia, Paquistão e China. E talvez seja essa a razão de... E é curioso, porque o Paquistão tem um IDH horroroso, é um país que tem uma desigualdade enorme, tem uma pobreza extrema lá, absurda, e mesmo assim tem armas nucleares, quer dizer, são contradições. E se ele tem, consequentemente, a Índia tem por causa da treta. E mais um queridinho, um gordinho que tem, a Coreia do Norte, né? Meu, Coreia do Norte é uma besteira, viu? Agora, gente, eu vou só falar um negócio aqui rapidinho a respeito da SR-71, que foi um avião usado para fazer espionagem lá, como você falou do 2. Esse avião veio depois do 2, porque abateram o 2 e eles falaram, tem que aumentar o bagulho aí, então. Aí veio o SR-71 e tinha uma câmera que filmava, tipo, acho que ele voava na 25 km de altitude, 85 mil pés. Um avião comercial, vazio. O máximo que ele chega é 45 mil. 45. Esse daí, ele já tava quase fora da atmosfera, assim. Sim. Não tava fora porque senão ele ia cair, né? Mas E ele é 100 km a sair da atmosfera, né? Assim, é 100 km. Então tava longinho de sair. se eu não me engano, sim. Assim, pelo que eu sei, né? Pode ser que tenham outras medidas aí, não sei. Ah, tá. Mas é uma coisa muito futurista, né? Esse SR-71, né, cara? Sabe de quando foi? 1968, eu acho. Tá, como rapidamente... Sabe quanto tempo operou? 5 anos só, por aí. 10 no máximo. Porque não valia a pena. Gastava muito. Ele foi... Uma curiosidade, Nick, vou só falar aqui rapidinho. Que ele foi feito inteiro de titânio. Porque ele voava Mach 3.3, que é 3 vezes, 3 acima da velocidade do som. O Concorde, acho que voava 2.2, alguma coisa assim. Era bem pouquinho a menos. Então, esse aí tinha que ser todo de titânio. E ele passava combustível, porque o titânio dilatava e juntava, assim, né? Então, Nossa. pra não explodir o bagulho na hora de dilatar, porque ele pegava fogo quase aí, por causa do atrito. Então ele teve que ser inteiro de titânio e ele tem várias coisas vazadas, assim. Ele tem um monte de museu, tem uma porrada desse avião aí, lá nos Estados Unidos. É um opalão da guerra, né? Bebe demais e os caras tirou de uso, então. Só que era muito avançado, assim. Só que não tinha nada digital. Nada digital. Nada digital. Entendi. Vamos pular então? Vamos direto para corrida espacial já? Porque corrida espacial já indo para o fim da Guerra Fria, tá? Vamos começar com o quê? Teve a criação da NASA, a corrida espacial durou de 56 a 75. Depois de 75 teve mais ali negócio de urânio lá, Chernobyl, que teve uma guerrinha por isso. E aí depois já acabou a Guerra Fria, né? Mas a corrida espacial teve o quê? Criação da NASA. E o programa espacial soviético não tinha nome. O lançamento do Sputnik, que é esse que vocês estão vendo aí. Uso de GPS para satélites, e depois eles abandonaram esse avião que eu mostrei aqui, por causa que um satélite substituiu ele.
é mais viável, né? E avanço de tecnologias em foguetes até virarem tripulados. Aí quando virou tripulados, teve o programa Vostok, em 1961, e com Yuri Gagarin, tá certo? Yuri Gagarin, o simpático cosmonauta, o primeiro homem a orbitar a Terra, né? É. Autor da frase, a Terra é azul. Tem a foto deles aí, depois eu vou mostrar tudo. E teve o programa espacial Mercury também em 71, que é a mesma coisa aqui dos Estados Unidos, com o Alan Shepard, é assim que fala. É, foi horrível. Se você não sabe pronunciar, quem dirá eu, né? Não, então, não. Então, enfim. Vamos começar falando, então. Esse aí eles podem observar que é o Sputnik. O que é o Sputnik, né? Foi o primeiro satélite lançado em órbita, tá? Eu não sei qual... 1957. eu não sei qual que era o fim dele, pra que ele ia usar, servir. Ele, assim, a ideia seria tanto acoplar armas, mas sobretudo nessa questão é a questão da comunicação. Então, por exemplo, fazer com que um sinal de rádio funcionasse via satélite. Ele não deu muito certo, o Sputnik 2 teve mais sucesso, e era possível, por exemplo, fazer uma ligação telefônica ou segurar um canal, mas ainda que a União Soviética tenha saído na frente com o Sputnik 1 e 2, os satélites norte-americanos eles foram mais Melhores. funcionais, assim, eles começaram a dar origem às telecomunicações. Então, tipo, por exemplo, telecomunicação, telefonia, televisão. Hoje em dia o Elon Musk passou do ponto já. Sim, sim. Tanto que depois vai vir a TV por satélite e depois, obviamente, a própria internet. Então, isso vai acabar fazendo com que o rádio se expanda e a telefonia se expanda. Acho que essa é a grande questão, né? Então. E um detalhe dele, gente, que foi bem difícil de lançar, ele tinha 58 centímetros. Tem gente que fala que é o tamanho de uma bola de basquete, mas uma bola tem 24. 58 é mais ou menos isso aqui, ó. É o dobro de uma bola de basquete, vamos dizer assim. Não é muito grande. Cabe uns 3 nessa mesa aqui. Mas ele foi o primeiro satélite aí soviético. E o Sputnik 2 levou a cadela Laika, né? É o 2 que levou o primeiro ser vivo. Né? Por isso que é o redondinho aí, ó. Tem a cúpula. É o Sputnik 2. Então ele era um pouco maior do que o Sputnik 1. Pra caber a cachorra lá. Canilzinho do soviético. Tá E ela morreu, mas foi lá ou foi voltando já? Acho que foi no retorno, né? No retorno na queda, acredito eu. Não lembro agora desse episódio, não me atentei a revisar isso. Eu sei que é Sputnik 2 que leva ela, e é um sucesso porque os norte-americanos estavam engatinhando nessa época. Como você mesmo lembrou, a corrida espacial norte-americana ela só vai ganhar um impulso com a criação da NASA, que é muito investimento das Forças Armadas norte-americanas, muito dinheiro público. Então, assim, legal lembrar isso, né? A gente reclama de pagar imposto, o cidadão norte-americano paga imposto pra NASA, pra corrida espacial. Tem muita gente que acha bom, tem muita gente que não acha tão bom. Acho que é a mesma coisa que nada. Tipo, os Estados Unidos tá ganhando, mas você vai pra lá? Não vai, então. O que eu acho curioso é que, tipo assim, falta habitação, né? Falta moradia pra população, falta escola, falta educação, falta emprego, mas o dinheiro dos contribuintes vai pra corrida espacial, vai pra corrida armamentista, e muitas vezes ninguém comenta isso, entende? Acho meio curioso. Uhum. Então tá aí, pessoal, a foto da cadela Laika. Não tem raça, eu acho, não, né? Não... Eu parei pra pensar. Caramelo, né? Sei lá que raça é essa. É um caramelo com focinho e orelha preta. É isso aí. É um caramelo que tá mais bege. E com certeza o treinamento dela, né? Tanto quanto daquele macaco que foi pra missão norte-americana lá. Os norte-americanos enviaram um macaco. Eles treinaram 2 anos o macaco, né? Pra fazer a viagem. Então são animais extremamente inteligentes e que tiveram que sofrer como cobaia aí na mão dos... Coitado. Bom, aí temos a parte do GPS, que você me mandou aquele texto lá pra mim colocar aqui. Primeiro GPS, gente, basicamente assim, a corrida espacial tem muita coisa que eles criaram, só que é coisa rapidinha que não tem muito o que falar, né? O primeiro GPS, foi em 1960, tem a data aí, e foi isso aí. Basicamente eles lançavam foi tipo um Sputnik avançado. Foi quanto na verdade, são 24 satélites, né? Então, eles lançaram 24 satélites no espaço. Mas foi de uma vez que eles lançaram. Posicionados nos polos e na região da linha do Equador. E aí, esses satélites, eles se cruzam de 12 em 12 horas, se não me engano. E aí, cruzando essas informações desses 24 satélites, hoje deve ser mais aprimorado, mas na época era 24.
Hoje deve ser mais de 10 mil, 20 mil. Aí você calcula a latitude, longitude, aí você calcula qualquer distância de uma moedinha no fundo do oceano, você consegue localizar o ponto dela a partir disso. Pra quem não sabe como funciona o GPS, vai ficar para um próximo vídeo, porque é muito complicado para explicar aqui agora. Mas basicamente esse foi o primeiro aparelho de GPS, a foto é antiga, tá? Por isso tá essa qualidade aqui. Eu acho legal falar pra galera, que eu acho que isso não é tão aprofundado, mas é interessante, que foi o presidente Bill Clinton dos Estados Unidos nos anos 90 que negociou com as Forças Armadas dos Estados Unidos, porque o GPS era uma tecnologia de uso exclusivo do Exército. Ela não era acessível às pessoas comuns, aos civis, a nós, por exemplo. Só Veio ser anos depois, tipo, só nos anos 90. se popularizou 10 anos atrás. Só nos anos 90. Com Maps, assim. E hoje o GPS é muito mais utilizado, por exemplo, pela agricultura, pela agricultura comercial de precisão, do que propriamente pelo exército. É óbvio que os exércitos ainda utilizam muito, mas, por exemplo, a produção de alimentos na agricultura depende muito hoje do GPS, né? Para diversas finalidades aí. Tanto lançamento de sementes ou mesmo fertilizantes, etc e tal. O controle das máquinas agrícolas em geral, todos usam o GPS. Quer dizer, hoje a gente produz comida com GPS. Acho que é legal. Ótimo, né? O GPS é tudo. E tem gente que acha que o GPS é Google Maps. Lá não tem nada a ver com o Google Maps. Não. E é interessante também lembrar que se a princípio só os Estados Unidos controlam o sistema global de posicionamento, GPS, hoje outras agências militares tentam fazer o seu próprio GPS para não ficar refém do GPS americano. Por exemplo, a Europa tem o seu É só GPS fazer próprio. tipo o Elon Musk, ele tem o próprio satélite com o mesmo sistema, mas que fica numa rede diferente. A Rússia tem um sistema de GPS próprio, se não me engano a China também tem um sistema de GPS próprio, então A China tem tudo também. a China hoje compete de igual para igual aí com qualquer país. A China falam que vai ser a nova ordem mundial, né? Só que aí não entra no nosso conteúdo aqui. É tema para outro podcast, né? Aí a gente temos a foto de um satélite. Pera aí. Aqui, ó. É um satélite moderno para espionagem e para GPS. Assim, não sei se o tamanho dele, não sei para que esse em específico é usado, mas é uma imagem ilustrativa aí de como é hoje, tá? Porque espionagem era naquela época lá, mas o satélite o princípio de funcionamento era o mesmo, tá? Que o satélite substituiu o SR-71, aquele avião lá. Se eu não me engano, os americanos começaram a mandar esses satélites ou aviões com sistema de captura de imagem e tal, que ficavam a 160 mil metros da União Soviética e conseguia pegar com detalhes o que estava acontecendo nas bases militares e tal. Então vai ser uma maneira de você vencer uma guerra sem sair de casa, sem sair do lugar, né? Que essa é a ideia. Era basicamente tipo assim, eu sei o que você tá fazendo, não sei o quê. E hoje você vê, né, na guerra da Ucrânia, descobriram que o cara ia fazer muito tempo antes, porque ele colocou lá, tinha foto, tipo... Exato. Muita burrice pra ele. Pra hoje em dia Pra aquela época lá, você se escondia atrás de um martinho, ninguém sabia onde você tava. Mas hoje em dia, misericórdia. Não tem como muito se esconder hoje, né? Aí, gente, é porque eu fiz o slide de acordo com os tópicos aqui, tá? Se vocês quiserem, até podem disponibilizar o nosso roteiro pra vocês fazerem o próprio podcast aí, baseado no nosso. Mas aí temos o Alan e o Yuri, que eles foram... Deixa eu tirar o ponto vermelho da testa dele, né? Não sai, enfim. Que eles foram os astronautas aí... Não sei se é astronauta, porque eles só orbitaram, né? Mas o... O Yuri é curioso porque a União Soviética... Ambos vão usar, por exemplo, a questão do marketing, né? O marketing, a ideia de bem-estar, a ideia de que, nossa, o nosso modelo é o melhor, é o mais fofo, as pessoas são felizes e tal. O Yuri, ele entra nesse lance, porque ele não tá sorrindo nessa foto, mas ele tem um sorriso muito bonito. Ele era um rapaz muito simpático. E ele foi escolhido de propósito, para ser o primeiro homem a orbitar a Terra e assim, com uma pinta de Brad Pitt da União Soviética, vamos dizer assim, sabe? O bonitão que foi pro espaço. Então tinha todo esse lance de marketing também. Os dois países vão usar muito marketing, né? E o pessoal às vezes fala, tipo, nossa, pegou uma foto do Alan mó velho e o Yuri mó novo, é porque o Yuri morreu. Foi basicamente isso, resumindo. Ele morreu no filme. Mas não é por causa da morte dele. Seu visual já está... Tá bom. Eita! Deu uma avançada aí.
Por que passou o slide só? Eita! Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O Yuri, basicamente, ele morreu acho que 7 anos depois. Não lembro também. Se eu não me engano, ele morreu em 68, que eu tava pesquisando pra colocar a foto dele, aí eu achei. Quando que foi? 61? Foi em 61 pro espaço. É, se foi em 68 mesmo que ele morreu, foi 7 anos depois. Tá. Acho que ele morreu novo, né? Porque ele morreu, não sei. Tô revisando isso agora, porque, mano, é muita data, não lembro. Então, as datas. data é difícil de lembrar. O Alan já, ele morreu acho que em 98. 90? Foi muitos anos depois, né? Foi ontem. Foi ontem, praticamente. Aí que temos a foto do Apollo 11 melhorada com inteligência artificial, assim como eu fiz com a do Fidel. O do Fidel era melhorada com inteligência artificial. Interessante essa melhoria que você fez, né, cara? É, porque é um site que você coloca a foto lá e ele melhora você. É basicamente isso. Mas aí, gente, temos o... Eu acho que a Apollo 11 é pra ser, pelo menos, porque eu pesquisei, então vou culpar, se não for, eu culpar alguém aí. Mas aí temos o modo que eles foram lá pra Lua, né? E o povo fala que ainda tem a famosa pegada dele na Lua. Mas você pode ver quanta pegada que não tem aqui atrás dele, ó. Ó quanta pegada tem aqui. Então ele andou uma cota, né? Quando ele foi lá na Lua. E algo curioso é que a Apollo 11 posou do lado que a gente vê da Lua, né? Porque a Lua tem um movimento síncrono de rotação e translação, e aí a gente sempre vê o mesmo lado da Lua. Os chineses pousaram há pouco tempo do lado escuro, do lado que a gente não vê da Lua, né? É. E eles não fizeram outra viagem pra lá, né? Por uma série de questões de riscos e tudo mais, né? Bem arriscado essa viagem. E o traje deles, que eu ia falar alguma coisa do traje, é usado até hoje. Eu não lembro pra que é, mas veio de lá do traje dele. A Fórmula 1 utiliza os trajes... É curioso, né? Falar de Fórmula 1 com corrida espacial, mas tem tudo a ver. Se você pegar a roupa dos pilotos de Fórmula 1, elas são anti-chamas e é uma tecnologia que é colocada inicialmente nos trajes espaciais. Isso é uma coisa que às vezes a gente não fala e que é bem importante saber, né? Então, sei lá, até mesmo quem trabalha com radioatividade, com setores perigosos aí, esses trajes que protegem o corpo humano de calor, chama, etc e tal, são tecnologias que surgiram com a corrida espacial. E aí vocês podem ver aí, por exemplo, a foto dos três aí, que os três têm que posar pra foto. Temos o Neil Armstrong, que é o primeiro, o Michael Collins e o Edwin Aldrin aí, ó. Ele tinha um apelido que eu não coloquei. Edwin Aldrin, né, Jr. Mas eu acho, ó, a marca Michael Collins, que tem uma marca, assim, né, de roupa e tal, eu acho que deve ser alguma coisa dele. Não sei se foi dele ou se foi alguém que criou em homenagem a ele, mas acho que deve ser dele. Sim. Eu acho, eu não sei. Bem provavelmente, né, o nome do cara. Teve uma bomba nuclear que os Estados Unidos testaram no atol do Bikini, no Pacífico. Acho que é isso, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, depois você pede desculpas aí. Acho que é atol do Bikini, uma ilhota remota lá do Pacífico. E os norte-americanos testaram uma das bombas que você mostrou aí, inclusive. E teve um estilista francês que criou o biquíni. Ele criou as duas peças do biquíni e ele colocou o mesmo nome. Justamente porque pegava, entendeu? Tipo, é meio que como se as conquistas espaciais geravam um campo para moda, para tecnologias que depois iam se vender na indústria cultural do capitalismo, né? Então, é curioso porque tem um estilista francês. E teve bastante coisa, assim, também da corrida espacial, que é usada até hoje, assim. E corrida espacial, acho que é isso. Vai falar mais alguma coisa, não? Claro, de boa. Porque assim, gente, o que demora mais é a parte da corrida armamentista mesmo, porque é política com tecnologia, aí tem que explicar o contexto, tipo, da Revolução Cubana, da Segunda Guerra. Esse daí, a parte da... Aí já é o Muro de Berlim, né, mas... A queda do muro. Quando teve como é que chama? A corrida espacial, já não tinha mais tanto a ver diretamente com a Segunda Guerra, por exemplo. E como a corrida armamentista tinha a ver, então aí você tem que explicar a Revolução Cubana, explicar o negócio para o pessoal entender, senão não entende, né? Tem alguns historiadores que, é muito legal o que você está falando, tem alguns historiadores que dividem a Guerra Fria em Primeira e Segunda Guerra Fria. Uma Guerra Fria até o início dos anos 60 e uma Segunda Guerra Fria dos anos 70 em diante. Por quê? Por causa da corrida espacial. A corrida espacial, ela muda o tom da Guerra Fria, até porque muitas missões... A corrida espacial foi mais tecnológica, né? Então não tem tanta coisa, não é muito... Não é muito complexo, assim, o tema, né, Sim. Pra poder falar. Vamos, então, aqui já... Peraí, essa foto mesmo. Encerrando aqui a Guerra Fria, já temos a queda do Muro de Berlim,
Quando é que foi? Eu anotei a data aqui. Não anotei. A queda do Berlim, Fala aí. outubro de 1989, mais ou menos, Acertei. né? 1989. Eu acho que é outubro, se não me engano. É. Esse cara aqui, inclusive, parece Hitler, tá segurando o cara aí, ó. O nome do presidente do Partido Comunista na época era o Mikhail Gorbachev. Ele criou... Gorbachev. Gorbachev. Foi o que morreu de Covid 2 anos atrás aí. Foi ele mesmo, cara. Ele que dissolveu e o Putin odeia ele com uma força, velho. Ele fez um plano chamado Glasnost Perestroika, porque o leste europeu, né, o mundo soviético ali, as repúblicas soviéticas, estavam sedentas por liberdade, por democracia. Então começou lá um movimento de estudantes tal, contra o autoritarismo soviético na Primavera de Praga, na Hungria, na Polônia. Começaram movimentos contra a ditadura soviética nos países do leste europeu. E o Gorbachev, ele segue essa linha. Ele quer fazer uma abertura política, ou seja, ele quer devolver aos poucos a democracia para a Rússia e para a União Soviética. E a Glasnost é isso, seria transparência, ou seja, abertura de novos partidos, eleições livres para a população e tal. E quando começa esse movimento, achando que ia ganhar a popularidade do povo, saiu pela culatra, porque aí o povo já estava tão insatisfeito com o regime de Moscou, que aí o povo vai aproveitar que ele está começando um momento de abertura política, de redemocratização, e o povo vai para as ruas, então, lutar por liberdade. E a queda do Muro de Berlim, ela se enquadra nesse contexto, de tipo assim, sobretudo na Alemanha Oriental, na República Democrática Alemã, que é o lado oriental socialista da Alemanha, a população já não aguentava mais o regime soviético. Porque durante um certo tempo, as condições de vida da população eram boas, mas no final dos anos 80, a União Soviética estava bem falida e a população já queria o fim. Porque, basicamente, assim, a corrida espacial já quebrou a União Soviética. Sim. Nos anos 80, lá, que começou a usina nuclear, essas coisas assim, que eles estavam procurando o quê? Métodos de como economizar. Sim. Porque era tudo do governo, então uma hora o dinheiro acaba. E o Gorbachev, ele queria mais aproximar do povo, né? Então, tipo, por isso que o Muro de Berlim quebrou bem antes, né? Caiu. Ele falou, tipo, abre isso daí, evolui, não sei o quê. Aí ele dissolveu quando ele viu que não dava mais. Aí ele dissolveu em 91, que foi o fim da Guerra Fria, né? Deixa eu ver se tem aqui, ó, tem a foto aqui de quando eles... Pode falar. O Gorbachev, ele sofre um atentado, ele sofre uma tentativa de golpe da cúpula mais dura ali do Partido Comunista Soviético, porque ele era muito próximo dos Estados Unidos, então ele fez uma aliança com os Estados Unidos para pedir apoio, inclusive na reabertura da União Soviética. Quem que foi antes dele? Só pra... Antes dele foi um Kropov, não lembro, Kropov, alguma coisa Kropov. É porque morreu um atrás do outro, assim. Depois do Khrushchev veio o Brezhnev e depois vieram mais uns 3, assim. E aí eles foram falecendo, eles eram bem velhos e tal. E aí foi um morrendo depois do outro. Não me lembro antes do Gorbachev quem foi. E o Gorbachev, ele, em 91, tentaram derrubar. Tentaram dar um golpe para manter a ditadura soviética na Rússia. Quem não deixou ele sofrer esse atentado foi o Boris Yeltsin, que foi eleito e virou o líder da Rússia já sem União Soviética, já sem o socialismo, que vai ser o primeiro... Esse aí foi o que ele saiu, aí ele indicou esse cara aí, que basicamente nunca teve eleição, né? Foi só na teoria. Então ele indicou esse cara era o... Pra quem não sabe... É aquele que tem filmagem dele bêbado, ele caindo e o Putin segurando ele, que o Putin era o vice dele lá. E aí ele... Depois o Putin acabou sendo indicado por ele, o Putin tá aí até hoje, né? É o líder mais longevo da Rússia, o cara que mais tempo governou a Rússia na história. Então se você vê, por exemplo, dos anos 70 pra cá, tudo foi ontem, praticamente, influencia diretamente hoje, assim. Muitos membros da KGB, né, da espionagem russa... do exército russo estão de pé até hoje aí, né? O Putin, ele fala mal desse cara aí do Gorbachev direto aí, quando ele fala, né? E é interessante lembrar que a União Soviética acabou, é contraditório e muito engraçado, a União Soviética acabou no dia 25 de dezembro de 91, no Natal. Então, assim, o socialismo acaba... Não era, mas lá não é... Lá não é igual daqui, lá é outro dia, que é ortodoxo lá. É, exatamente. Catolicismo ortodoxo é o que predomina, né, nos Estados eslavos. E a Rússia se divide em 15 países, né? Tem então, aqui, ó, a foto aqui, ó. você tem um mapinha legal, né? A
são 15 países, né, que faziam parte da União Soviética e 3 pulam fora, vão fazer parte da União Europeia, né, ou seja, mais do lado da Alemanha e da França, e 12 fazem parte de um bloco econômico que a gente chama de SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então, a ex-União Soviética virou a Federação Russa e a SEI, Comunidade dos Estados Independentes, que é um bloco econômico de cooperação entre os ex-países soviéticos, que são, em geral, bem pobres, bem atrasados e tal, e que estão tentando se reconstruir dos anos 90 para cá. E aí vocês podem ouvir, gente, que aqui, é igual que eu falei, dos anos 70 para cá, influência direta. Então aqui já entra muito de hoje, que é o quê? A Rússia separou. Quem que veio? Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, esse eu nunca ouvi falar, o Kirguistão aí, não sei. E ali do outro lado tem os países mais civilizados, com menos terrorista, né? Que é Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Ucrânia, Moldávia, Belarus. Esse cantinho ainda é da Rússia, viu? Onde está escrito Rússia ali em cima. A Lituânia, Latvia e a Estônia, tá? Isso vocês podem ver a parte do Cazaquistão, Uzbequistão aí, que é cheio de terroristas, cheio de... As tranqueiras do mundo tá tudo aí. O Putin tentou invadir, inclusive, acho que uns anos atrás, aí, um pouquinho antes de invadir a Crimeia. A Crimeia. Tentou invadir lá, mas tomou um couro e saiu. Então, porque o Putin, ele até hoje não aceita o fim da União Soviética. Falar da presença russa nos dias de hoje dá outro podcast, cara. É muita treta. Aí tem muito petróleo em volta, tem muito gás, tem muito jogos de interesse aí, né? Mas o principal é o Putin mesmo, porque ele não aceita, né? E aí, gente, como acabou a Guerra Fria, tudo, se vocês um dia, depois que acabar essa merda dessa guerra da Ucrânia aí, se esse lugar ainda tiver de pé, que eu acho que deve estar, né? E se você quiser fazer uma viagem aí, visitando lugares nada a ver, assim, tipo campo de concentração, cidade abandonada, assim, eu recomendo que vocês vão para esse lugar aí, que é Pripyat, que é lá do lado de Chernobyl, que é uma cidade soviética congelada no tempo, assim, abandonaram do jeito que ela ficou. Tudo bem, muito bom. Tem uns influencers do Instagram, né, que tiram fotos perigosas desses lugares aí, também não é muito legal. Lá tem um monte de coisa perigosa. Tem uma galera que em busca de seguidor, de like, vai lá e tira foto sem roupa de proteção. Mas o povo fala que o maior perigo de lá é você tá andando e o prédio cair na sua cabeça. E não a radiação. Quer dizer, imagina. Não sei o que é pior, né? Com certeza o prédio, primeiramente. Antes em ar aberto, é melhor. Inclusive no hospital lá de Pripyat, que tá a roupa dos trabalhadores, que aparece. Você assistiu o Chernobyl da HBO? Assistindo. Então, a roupa dos trabalhadores lá, estão lá no porão até hoje lá. Isso aí, gente, agora só pra encerrar, tipo, que o mundo ainda continua dividido, continua com umas guerrinhas aí. Temos um clássico exemplo, o gordinho aí da Coreia do Norte e o Trump, tá? Que eles acabaram fazendo um aperto de mão, mas é só marketing. Meio novela das 8, né? Esse aperto de mão, né? Porque é guerrinha que acontece, quase aconteceu, se o Trump não saísse ia dar merda, né? Eu não vou deixar passar de dizer que o mundo era mais seguro na Guerra Fria do que hoje em dia. Tem uns caras meio malucos aí no poder hoje em dia, que eu acho que na Guerra Fria os caras eram mais responsáveis do que hoje em dia. E aí temos o Putin. Olha o biquinho dele. E o Zelensky, tá? Que também é a outra guerra aí, guerra da Ucrânia, que eu falei que o Putin não aceita as coisas até o ator de comédia que virou herói da Ucrânia, né? É curioso. Isso, o cara é ator, né? E o comediante, se não me engano. Judeu e virou o grande algoz aí do Império Russo. Isso prova que o mundo ainda é dividido, né? Mesmo que a Guerra Fria tenha acabado, o mundo ainda tem umas... Eu acredito, eu tenho uma tese, claro que eu não quero me aprofundar nisso nem dar tempo, mas pra mim a guerra da Ucrânia é uma das provas de que a Guerra Fria não acabou. Porque essa suposto projeto da Ucrânia de aderir à OTAN foi o motivo principal da Rússia ter invadido a Ucrânia. Ainda que a Rússia não tenha, obviamente, como justificar isso, mas o motivo principal é a entrada da Ucrânia na OTAN. Que aí a OTAN teria uma base militar na Ucrânia e a Rússia não quer. Então, acho que a guerra da Ucrânia é uma das maneiras da gente explicar para as pessoas hoje que a Guerra Fria não acabou. E se você pegar a China com os Estados Unidos também, essa guerra comercial, essa guerra no Mar da China, essa disputa para ver quem vai dominar o mundo no século XXI entre China e Estados Unidos, provam também que a Guerra Fria ainda... porque sempre tem duas potências, assim, em ascensão, sempre tem uma guerra. Bom,
acabamos. Aê. Tamo junto. Vamos só ler o comentário aqui, rapidão? Bora. Ver o que o pessoal mandou aqui, que o pessoal mandou desde o começo da live. Eu falei que a gente ia responder no meio, mas eu esqueci. Tá bom? Vamos ver O aqui, ó. papo tava bom. Ó, vamos ler desde o começo aqui, ó. Quem mandou? Primeiramente, o Wargames, que é o Arthur do oitavo lá, ele mandou boa tarde. Falei pro Horácio que iria estar e aqui estou. Abraço pro Horácio e pro Otávio. Observação, ó. Até hoje não sei como eu fui um dos convidados do podcast de política. Não, mas o podcast de política ele não foi convidado. Foi nós dois que fez, debatendo com o meu avô. Olha, Foi um... caramba, aqui eu quero ver esse depois, o reprise desse podcast. Depois você vê, acho que foi em outubro do ano passado. Quero ver. Foi da hora, assim. Isso aí foi logo no comecinho, quando ele entrou. A minha avó falou, boa tarde, estou amando. Tudo bem, muito explicadinho. Aí a minha mãe falou, tá top, tô até entendendo. Que bom. Essa Guerra Fria tá esquentando, falando de hoje, né? Que também influencia tudo. Meu avô que falou isso daí. A fria mais quente do que um. O que você viu lá na festa junina. Que você falou. Qual o nome do seu avô? Joel. Joel, cara. Seu Joel é incrível, cara. Um abraço pra ele. Ele é muito gente boa. É isso. Que claro tá latindo lá. Fim da Guerra Fria se deu pela dissolução da URSS em 91? Sim ou não? Oficialmente sim, né? Porque Oficialmente sim. Tem gente que fala até que não acabou, não sei o que, mas oficialmente foi isso, né? Sim, sim. Ela foi dissolvida, tornando-se SEI, Comunidade dos Estados Independentes, em 26 de dezembro de 1991. Exatamente. Tá? Não foi dia 25? Dia 25 foi o fim do governo do Gorbachev. Aí o outro lá foi assinou. Foi Não. a assinatura da desintegração. Uhum. E querendo ou não, falando de, se a gente for falar de Rússia, o período depois se capitalizando, assim, até hoje de guerra, é mais 2 podcasts inteiros, é mais do que Guerra Fria que tem pra falar. Que aí já é nova ordem mundial e tal. Tem muita coisa que acontece, muita visão diferente. O Arthur falou filmaço do Oppenheimer. Esse outro aqui eu já li. A minha avó falou que orgulho. Você e o Otávio. Não, peraí. Você, Otávio, e o professor Horácio estão arrasando. Top demais. Ó, Agradece o povo aí. obrigado pelo carinho. A cachorra laica morreu horas depois, devido ao superaquecimento da nave. Isso foi meu avô que falou. Devido ao superaquecimento da nave em contato com a atmosfera do planeta. Foi isso, né? Foi isso mesmo. Porque não ficou nem um dia lá, foi e já voltou, né? Eu não quis explicar porque eu não tinha estudado esse detalhe. Eu falei, eu vou acabar falando besteira. Porque toda a nave às vezes pega fogo. Só o Elon Musk conseguiu fazer um negócio ali do foguete da ré, mas o resto pega fogo. Porque o choque é muito grande, né? O material... É o que eu falei do avião de titânio lá, a mesma coisa. Entra em física aí já é outro podcast. E a gente não falou, mas quantas pessoas perderam a vida, né? Nesses lançamentos, nessas entradas e tal, né? Bastante. Vamos ver aqui. Antes do Gorbachev era o Konstantin Cherkenko. Esse eu não conheço. Cherkenko, cara. Eu li esse cara hoje, porque eu dei uma lida sobre os últimos governos lá, mas não lembro. Sou muito ruim pra nome. Eu esqueço até o nome das minhas filhas, às vezes. Nossa, aí já passou. Brincadeira. Aí já não deu muito certo. E eu acho que é isso de pergunta. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido aí. Obrigado, Horácio, por ter vindo. Eu que agradeço. Acho que conversar com nós. Quiser fazer outra e só avisar também com nós, marca de boa. Tamo junto. Obrigado, foi um prazer enorme. Acho que é isso aí. Tamo junto. É nóis. Espero que vocês tenham gostado também, pessoal. É isso. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Fala tchau pro pessoal aí. Tchau, galera. Obrigado pela audiência aí, pelo carinho, pelas perguntas.